Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tava com saudades. Fim de semana chega e aí dá um pulinho aí maior entre os dias que eu venho aqui no canal, né? Mas não sei se vocês viram, eu tô sempre colocando alguma coisinha aqui agora, fazendo uns cortes no vídeo aí para colocar os shorts. E eu tô pensando em criar também, que essa semana. Esse fim de semana, mais precisamente ontem, eu estava dando uma olhadinha em alguns canais e vendo ali sobre os shorts e fui aprender, porque até então eu estava sabendo como eu fazia para fazer cortes ali dentro para colocar, mas aí eu descobri que dá para gravar também os shorts, já publicar aquele videozinho pequeno como um shorts. E aí eu tô pensando em trazer alguma coisinha assim nos dias que não for aqui da mensagem maior para estar aí falando um pouquinho mais ainda do amor de Deus em pequenos videozinhos, né? Que é no máximo 60 segundos, um minutinho. Então, logo logo vocês vão começar a ver aí alguma coisinha desse tipo. Bom, gente, hoje, mais uma semana começando, segunda-feira, né? E dia de falar de Salmos. E nós estamos no Salmo 19. Antes, quero entregar este momento nas mãos de Deus para que Ele venha falar conosco mais uma vez, né? Através desse Salmo. E então vamos fazer nossa oração? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, quero te agradecer por mais um fim de semana que passou, por mais uma semana que se iniciou. Quero te pedir, Pai, por cada vida aqui presente, ouvindo essa oração, que o Senhor vai ao encontro das necessidades de cada um, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer nas demandas do dia a dia. Sabemos que muitas pessoas têm passado por situações difíceis, todos nós passamos em algum momento, às vezes na família, com saúde, daqueles que amamos tanto. E são coisas da vida que todos passamos, ó Deus. Mas eu te peço que venha nos fortalecer, venha segurar em nossas mãos, para que possamos, Senhor, passar da melhor forma possível, aprendendo com cada situação, crescendo cada vez mais como pessoa, crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria diante de Ti. Pai, eu entrego este momento em Tuas mãos para que o Senhor venha me guiar nas palavras, tudo aquilo que eu for falar, que possa ser somente aquilo que for da Tua vontade, que nada que eu falar venha a ser da minha vontade, mas da Sua, Senhor, porque estou aqui para honrar e glorificar o Teu nome, que o Senhor possa transbordar em nossas vidas através da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, usa-me como instrumento de bênção em Tuas mãos para alcançar muitas vidas, para que todas elas venham se render a Ti, venham entender o quanto o Senhor nos ama e nos quer bem. Eu entrego tudo em Tuas mãos e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bom, eu vou ler Salmo 19 na NVI, que é uma linguagem mais fácil. Esse salmo é um salmo, né, davídico. E aí aqui vem falando sobre a excelência da criação e suas leis, assim como a palavra de Deus. É lindo esse salmo. Vou ler, depois a gente vem comentando. Começam bem assim, ó. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia. Uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira e com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Gente, que palavra maravilhosa. Aqui, logo no início, até o versículo 6, do 1 ao 6, a gente vê aqui uma revelação natural de Deus, onde Deus se revela através da sua criação. Gente, se a gente parar para contemplar, não sei você, eu gosto muito de olhar para a natureza. Minha menina mais nova, ela desde muito pequenininha, ela sempre foi muito de observar o céu. São raros dias que ela não sai de casa para ir para a escola de manhã e não olha para o céu. São raros, alguns dias ela não faz isso não, mas em boa parte ela olha para o céu e fala: mamãe, olha como que o céu tá lindo. E aí ela olha para as nuvens e vê formato nas nuvens, e é a coisa mais linda a gente poder contemplar a beleza da natureza. E aqui mesmo vem falando que os céus declaram a glória de Deus. Como pode algo tão maravilhoso e muitas pessoas, né, achar que isso tudo é uma obra do acaso? Eu sempre, desde muito nova, quando ouvia falar assim que alguém não acredita em Deus, eu nunca compreendi. Não sei se é porque desde sempre eu acredito. E quando a gente olha para a natureza, igual aqui fala, um dia fala disso, outro dia, ou seja, a própria natureza se comunica entre ela e revela a grandeza de Deus. Porque se a gente for parar para analisar, estudar, já vi alguns documentários falando sobre o universo em geral, sobre as galáxias, sobre tudo, a ordem que está tudo no universo, mantendo um equilíbrio. Fala que se o Sol fosse um pouquinho, milímetros mais distante, não daria para tudo existir do jeito que é. Se estivesse um milímetro mais próximo, destruiria tudo também. Então, gente, quando a gente para observar e olhar isso tudo, é impossível achar que tudo isso é obra do acaso. É impossível não perceber que existe alguém grandioso por trás de tudo isso. Então, a própria natureza declara a glória de Deus. E aqui vem falando como um poema, como uma poesia tão linda. E aí fala, ó, sem discursos nem palavras, não se ouve a sua voz, né? A voz de quem? Da natureza. Não se ouve a sua voz. Mas, ao mesmo tempo, lá no versículo 4, fala assim, ó, mas sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. No céu ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento, se lança em sua carreira e com sua alegria de um herói, sai de uma extremidade até a outra e não há quem não sinta o seu calor. Que coisa linda, né? Um poema. E aí, depois, quando chega no versículo 7 em diante, já vem aqui uma revelação especial, verbal, porque até então a revelação era natural, geral, estava falando da criação, de tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que existe, que a gente para observar, é impossível não ver a mão de Deus ali. Tão lindo, tanta criatividade, tanta perfeição em tudo. Ontem, domingo, a Magda soltou um videozinho pequeno lá no canal dela, falando sobre flores. Gente, que coisa mais linda. E aí ela vinha falando que, né, não existe flor feia. Você já parou para pensar que não existe? Existe exótica, diferente, mas não existe flor feia. E assim como as flores, somos nós que nascemos com um propósito e no tempo certo devemos desabrochar.
Existem flores de tudo enquanto é cor, de tudo enquanto é tamanho, né? Que uma desabrocham numa época. Tem flores que desabrocham no inverno, no inverno. Os ipês mesmo, é no inverno que eles desabrocham. Então, assim como as flores somos nós, né? Temos características diferentes, às vezes cores diferentes, tamanhos, jeitos, temperamentos, mas cada um de nós, assim como as flores, foram feitos com muito amor, para que no tempo certo a gente desabroche para a vida, né? E Deus tem um propósito na vida de cada um. E aí, seguindo aqui adiante, depois o salmista vem falando: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ou seja, até a pessoa mais simples, aquela sem estudo, aquela lá da roça, lá do cantão, do fim do mundo, como o pessoal fala, se essa pessoa se aproximar de Deus, se ela começar a ter tempo de qualidade, a dedicar tempo em conhecer a Deus, em saber os seus mandamentos, a se interessar, Deus vai tornar sábio essa pessoa tão inexperiente, tão, assim, aos olhos dos outros, tão comum, tão sem importância. Deus vai pegar esse simples, esse inexperiente, vai torná-lo em um sábio, porque a lei dele é perfeita, revigora a alma e seus testemunhos são dignos de confiança. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Ou seja, os preceitos de Deus jamais vai tolerar qualquer coisa errada. Deus é justo e a justiça dele não aceita nada, nenhum resquíciozinho sequer de infiltração. Sexta-feira passada eu falei sobre infiltração aqui. Se você não viu essa mensagem, procura aí, tá logo antes dessa aqui. Foi uma mensagem assim que, nossa, me emocionou muito, porque, caramba, nós somos tão frágeis, somos tão pequeninos diante da grandeza de Deus. Precisamos muito dele para que a gente consiga acessá-lo, consiga alcançar essa sabedoria, consiga de fato estar cheio do Espírito Santo para que a gente possa ser impermeabilizado, para que nenhum mal nos atinja, nada venha infiltrar no nosso ser, para que a gente possa experimentar essa alegria da justiça do Senhor. E aí vem falando que os mandamentos dele são tão límpidos que trazem luz aos olhos, ou seja, tira toda escama, tudo aquilo que às vezes nos atrapalha de enxergar a verdade, tudo aquilo que muitas vezes está deixando que a infiltração nos engane, onde a gente olha e não percebe que tem algo ali infiltrado, algo ali maquiado, algo ali disfarçado de bem. Mas na palavra de Deus fala que os mandamentos deles são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, a partir do momento que a gente começa a se guiar pelos mandamentos do Senhor, obedecer, se aproximar, vai sair toda escama dos nossos olhos, vai trazer luz, a gente vai começar a enxergar aquilo que antes a gente não enxergava. E aí, vem falando, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O tempo todo vem falando de limpeza, de justiça. O tempo inteiro. E aí logo em seguida vem falando, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Somente quem tem a visão limpa, somente quem consegue acessar essa luz nos olhos, consegue entender o que está escrito aqui, consegue desejar essa justiça de Deus, essas ordenanças, mais do que o ouro. Mais do que o ouro que no nosso tempo, aqui na terra, aqui no mundo, no nosso tempo não, em todos os tempos, o ouro
é um dos metais preciosos mais desejáveis, mais que buscaram, né, que mais tem, assim, valor aqui dentro desses metais preciosos. O ouro é algo, né, que é muito desejável. E aí aqui vem falando que as ordenanças do Senhor são verdadeiras e justas, que elas são mais desejáveis do que o ouro puro, ainda vem falando, do que muito ouro puro. Então, para que isso aconteça, a gente tem que entender, a gente tem que viver essa justiça de Deus, a gente tem que estar com os olhos desvendados, a gente tem que estar com luz nos olhos para a gente conseguir enxergar isso aqui e desejar mais as ordenanças do Senhor do que o ouro, do que muito ouro. E ainda vem completando, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Não tem aquele favo? Minha boca até encheu de água agora. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar um pedaço de favo e colocar na boca. Nossa, gente, não tem coisa melhor. Que delícia que é. É algo que, é muito gostoso. E aí aqui vem falando que as ordenanças do Senhor são mais doces do que o mel. Do que as gotas do favo, que é aquele mel bem concentrado ali, que é a coisa mais deliciosa que a gente pode provar. E aí vem falando, por elas o teu servo é advertido. Por elas o quê? Pelas ordenanças do Senhor. Nós somos advertidos. Deus, ele corrige aqueles a quem ele ama. Eu sempre uso esse versículo para corrigir e educar minhas filhas. A mais velha já não está mais em casa, já casou, e eu ensinei ela sempre, ela vai se lembrar quando ela estiver me ouvindo aqui, que eu sempre sentei com ela para corrigi-la, e eu sempre pegava a Bíblia, ou se não pegava, eu citava, e eu falava com ela assim, filha, Deus corrige aquele a quem ele ama, porque se ele não amasse, ele deixava para lá. Se a mamãe não te corrigir, eu não vou estar te amando. Eu sempre falava com a mais velha e falo com a mais nova. É porque eu te amo que eu te corrijo, porque senão eu deixaria você crescer de qualquer jeito. E aí quando chegasse lá na frente, vai quebrar a cara, porque o mundo não vai corrigir com amor. Vai corrigir aos trancos e barrancos. Aí o sofrimento vai ser muito grande. Pode vir revolta, pode vir destruição. Então, quando a mamãe estiver te corrigindo, saiba que é porque eu te amo. Não acha que a implicância não leve a mal. Entenda o que eu estou fazendo. Eu sempre falo isso com minhas filhas. E aqui vem falando, por elas teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. No caso das minhas filhas, a recompensa, chega lá na frente, não vai tomar pancada de ninguém, porque foi bem educado, porque foi ensinado, porque sabe os preceitos, segue os mandamentos, a recompensa é grande. E aí vem, quem pode discernir os próprios erros? Nós, como eu falei, precisamos dele, porque sozinhos nós não podemos discernir. Às vezes estamos sendo infiltrados ou ouvindo pessoas com infiltração e a gente nem se dá conta. Só através do Espírito Santo a gente pode conseguir perceber, só com os olhos, com luz nos olhos, só com os olhos sem escamas, que a gente pode conseguir, sozinhos nós não damos conta. Precisamos da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E aí vem falando, absolve-me dos que desconheço. Senhor, aqueles que eu não tô vendo como uma infiltração, me absolve, Senhor, me ajuda, me mostra, me ensina. E aí depois ele vem falando, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, porque como nascemos em pecado, muitas vezes a gente erra sabendo. Muitas vezes a gente sabe que não está certo aqui dali e a gente vai lá e faz. Mas aí depois pesa a consciência. E aí aqui ele vem falando, livra-me também dos intencionais, que eles não me dominem, ou seja, aqueles desejos da carne, que às vezes nos leva para um vício, que às vezes nos leva para falar uma mentira, porque acha que aquela mentirinha não tem problema, não tem importância, é para evitar uma confusão. São pequenos detalhes que às vezes a gente pensa assim, que errar
é aquela coisa gritante, não matar, não roubar, não fazer isso, não fazer aquilo, mas é muito além disso, está às vezes em pequenos detalhes que Deus não aceita, porque a justiça de Deus repudia. Não pode ter nem um cisco sequer de mal, porque o Espírito de Deus é santo, ele não tolera infiltração nenhuma. Então, aquele vem pedindo, o salmista vem pedindo, livra, guarda-me também dos intencionais, que eles não me dominem. E aí, aqui então, ele expressa o desejo de andar corretamente perante a Deus e reconhecendo que sozinho ele não dá conta. Que ele deseja ser correto perante a Deus, mas que ele precisa da ajuda do Espírito Santo para ele conseguir. E aí ele vem falando, então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. A Ti, Senhor, minha rocha, meu resgatador. Ou seja, minha rocha é minha fortaleza, aquele em quem eu me seguro para eu não cair. Aquele em quem eu me apoio para não cair, porque sozinha eu tropeço e caio. E o meu resgatador para os momentos que eu acabo caindo, ele vem lá e me resgata, porque eu clamo por ele. Porque só com a ajuda dele eu vou conseguir vencer. Gente, que salmo maravilhoso! Deus vem falando conosco através das obras da sua mão. E até mesmo uma pessoa que às vezes está distante de Deus, sabe discernir o que é certo e o que é errado. Sabe discernir. E Deus vem falando que a própria natureza testifica o seu poder. E vem revelando a existência de Deus. Eu te encorajo a tirar um tempo para observar a natureza, observar a sua volta, olha para o céu, conversa com Deus, tira um momento de intimidade com Ele todos os dias, venha conhecer esse Deus justo e digno de confiança, que torna sábios os inexperientes. Venha ter momentos de qualidade com esse Deus para que você possa acessar toda essa sabedoria que Ele promete dar até aos inexperientes quando se aproximam dEle. Que você possa contemplar a grandeza da natureza e possa se perguntar como que isso seria obra do acaso? Como tudo isso seria obra do acaso? É impossível ser obra do acaso. Tamanha grandeza é o universo, não só a Terra, os planetas, o universo, as galáxias, é tudo muito lindo. E aí às vezes você fala assim, Jocélia, mas eu sou tão incrédula. Então começa pedindo fé para Ele. Na palavra de Deus fala aqui, eu até separei aqui, Hebreus 11:6, tá falando assim, quer ver? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Então, primeira coisa que você precisa fazer ao se aproximar dele, mesmo com toda incredulidade, é pedir fé, para que assim você possa agradá-lo e começar a crer que ele existe e que ele irá te recompensar, porque você está o buscando. Ele não vai ficar bravo se você chegar para ele e falar assim, Deus, tá bom. Diante de tudo isso, eu quero muito acreditar, só que eu não tenho fé. Se eu preciso de fé, eu preciso que o Senhor me dê essa fé. E Ele dá. Eu separei outro versículo, lá em Romanos 12, o finalzinho do versículo 3, que fala assim, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, Ele concede uma medida de fé para cada um. E são medidas diferentes, notem bem. Quando você se aproxima dele, Ele vai te dar uma medida de fé. Para que você se aproxime, Ele já está te dando uma medida de fé. Para você estar aqui parado, me ouvindo, você já tem uma medida de fé, né? Ou, no mínimo, uma curiosidade para saber o que eu estou falando.
A partir daí que você vai se aproximando dele, ele vai aumentando essa fé. Ele vai aumentando essa fé para que cada vez mais você acredite naquilo que ele vai liberando para a sua vida. Na sabedoria que ele vai te dando. Porque ele começa a se revelar através da palavra dele. E é a coisa mais linda, porque a gente vai num processo onde a gente vai notando depois a evolução. Quando a gente olha para trás, a gente nem acredita. E tem que ser aos poucos, porque senão não dá certo, porque somos limitados. Se as informações que eu tenho hoje fosse me entregue lá atrás assim, ó, de uma vez, ou eu endoidava, eu ia falar assim, não acredito em nada disso, eu ia virar as costas. Justamente porque Deus, ele vai dando de acordo com a nossa capacidade, ele respeita a nossa capacidade. Que coisa linda! Deus é um Deus muito zeloso, muito amoroso e com certeza ele quer se revelar a você. Só está faltando você dar seu primeiro passo, porque o dele ele já deu. Ele já te amou primeiro, ele já criou tudo para nos proporcionar tudo aquilo que a gente precisa. Ele está disposto a suprir suas necessidades. Ele vem trazendo tudo aquilo que você precisa e necessita, até a fé que você precisa para crer nele, é ele que vem colocando no seu coração. Então, não deixe esse momento passar. Não atrase o propósito de Deus para a sua vida. Venha desabrochar para o conhecimento de Deus. Venha viver o melhor de Deus para a sua vida. Porque não há sentido nenhum viver aqui nesse mundo se a gente não tiver esperança de algo maior. Você já parou para pensar? Às vezes tem muita gente vivendo como aquela música que fala, deixa a vida me levar. Não deixa a vida te levar. É você que tem que levar a sua vida com propósito. É você que tem que ir diante de Deus e pedir para que Ele venha guiar seus passos. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Não confie em si próprio. Confie naquele que pode te conduzir pelo caminho. Até chegar aquele dia onde Ele irá falar para você, vinde bendito do meu Pai, entre e reine comigo. Eu desejo ouvir essa frase. Porque vai ser muito doloroso ouvir a outra frase que eu citei lá no vídeo da infiltração. Repito, se você não viu, vai lá, procura o vídeo da infiltração e vai assistir. Lá eu relato a experiência que Deus me fez passar, de sentir uma dor do desprezo de Deus, que na palavra dele fala que naquele dia do juízo final, muitos irão ouvir, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. E não sofreu o desprezo de Deus. E não tem nada mais dolorido do que ouvir isso. Não sei se você já passou por alguma indiferença aqui na Terra, né? Humanamente falando. A pior coisa é a indiferença de alguém. Agora imagina a indiferença de um Deus, do Pai, daquele que te criou, e hoje te chama para ter um relacionamento com Ele, hoje te chama para que você venha viver as boas novas, para que você venha entender qual o propósito disso tudo aqui. Ele te faz esse convite, e eu quero te convidar para que você venha meditar nessa palavra e tome a sua decisão. Não deixe o tempo passar, não jogue fora as oportunidades que Deus tem te colocado. Mas venha enquanto é tempo, venha desabrochar, venha viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu desejo a todos uma ótima semana, que Deus possa estar aí falando ao coração de cada um através dessa palavra que falou muito ao meu coração. E na quarta-feira eu estou aqui falando de promessas de salvação, né? Vai ser o segundo vídeo nesse tema, né, da promessa de salvação. Semana passada eu falei do primeiro versículo sobre esse tema. E na quarta-feira eu venho, então, falando mais sobre promessa de salvação. Espero todos vocês aqui, tá bom? Não deixe de compartilhar, de espalhar essa boa nova, de colocar aqui uma mensagenzinha para mim, que alegra muito o meu coração,
tá bom? E até lá, fiquem todos com Deus.